A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos, pela misericórdia do nosso Deus, tem nos abençoado com mais uma semana e chegamos ao dia 16 de agosto de 2026, o nosso culto ao nosso Deus, que Ele é digno, e somos gratos a Ele pela vida de cada um de vocês que nesse momento podem estar conosco, aqueles que estão vendo este vídeo em um dia futuro, que o Senhor ali esteja abençoando cada lar, cada família. E também como é bom podermos estar reunidos mais uma vez para compartilhar as maravilhas do nosso sublime Salvador na vida de cada um de nós. Somos gratos a eles. Vamos fazer a nossa oração inicial. Soberano e amado Pai, te agradecemos com o nosso coração, com o nosso entendimento, com as nossas forças, por tudo que tens preparado para cada um de nós. Tudo que tens permitido na nossa vida é para a honra, louvor e glória do teu nome e para que o teu nome seja engrandecido. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esses momentos que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja em cada lar, cada família, concedendo o discernimento, a compreensão e o entendimento da tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo fale no meu coração, no nosso coração, no coração de cada um daqueles que estão vendo esta mensagem. Te pedimos a tua presença santa, te agradecemos, que o Senhor esteja atendendo ao pedido e à súplica de cada um desses teus filhos. Que o teu Espírito Santo também dirija o nosso louvor e seja agradável a ti. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos, ó Pai amado, e te pedimos as tuas santas bênçãos. Amém. Então, mais uma vez, o Senhor tem nos concedido neste dia que fez o Senhor, para dele nós podermos participar. E toda semana, para aqueles que ainda não conhecem, nós temos um tema, e o nosso tema de hoje, então, é o plano perfeito. Com certeza, o plano do nosso Deus para todos nós é um plano perfeito. Muitas vezes eu não consigo compreender, mas eu tenho certeza que é um plano perfeito em tudo aquilo que Ele tem nos permitido. E o nosso texto está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Aquele que pode acompanhar na sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Ou, posteriormente, possa ler esses versículos. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 1, assim está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Versículo 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém. Então, esses versículos nos dão um conforto, uma alegria de saber que o Senhor estará sempre conosco, permanecerá conosco por sua graça, seu amor incondicional, através e somente através de Cristo Jesus é que podemos desfrutar de todas essas maravilhas e essas promessas que o Senhor tem nos feito. E podemos encontrar todas essas promessas através da palavra do nosso Deus. Vamos louvar também ao nosso amado Salvador com 2 hinos da harpa cristã,
o hino de número 103 e o hino de número 77. Então, harpa cristã das Assembleias de Deus. Hino 103. 1, 2, 3. Há uma luz, bendita luz, que vem a nós dos céus. A face do Senhor Jesus reflete o amor de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma gloriosa luz guiando nosso andar, nos santos passos de Jesus, até chegarmos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma luz, a santa luz, na qual podemos ver no lindo céu a glória fluxo que vamos receber. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Em santa e bendita luz, cercado de esplendor, virá o que morreu na cruz, nosso amado Senhor. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Mais uma vez. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz de Deus. Bem, então caminhar na palavra de Deus, que é a nossa a luz que ilumina, que ilumina os nossos caminhos, nossos passos. E somente Ele nos disse, o Senhor Jesus nos ensinou que disse Ele, eu sou a luz, a verdade e a luz que veio a este mundo de trevas. Então Ele é a verdadeira luz. Caminhemos nesta luz com dificuldades, sim, mas aquele que permanecer, aquele que for perseverante, o Senhor de maneira nenhuma lançará fora. Nosso segundo hino, o hino de número 77, guarda o contato. E também é muito importante para cada um de nós perseverar e guardar o contato com o Senhor. As dificuldades vão aparecer, sim, com certeza, às vezes até mais do que outros enfrentam, mas vamos guardar o nosso contato com o nosso Senhor. 1, 2, 3. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá.
pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador, indo em contato com teu Salvador, sim, indo em contato com teu Salvador. Jesus. Amém. Então, muitas vezes, muitas dificuldades, chegam momentos, podem chegar momentos que nós pensamos que o Senhor está distante, que é muito difícil guardar esse contato, mas a garantia do Senhor é que aquele que buscar ao Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor rejeitará e lançará fora. Por isso, mesmo que nós não estejamos percebendo, vendo ou sentindo a presença viva do nosso Deus, nós devemos continuar em contato, buscando ao Senhor. Então, o Senhor tem muitas maneiras de falar com você, e comigo e conosco, mas nós só temos uma forma de falar com o nosso Deus, que é através da nossa oração, que é a forma de nós mantermos o contato com o nosso Senhor, nosso Deus Criador, nosso Deus Salvador e nosso Deus Espírito Santo Consolador. Então, agradeço ao nosso Deus por esta semana, e o Senhor tem nos abençoado, nos permitido estar com alguns dias de folga, mas o Senhor é benigno e bondoso. E peço as vossas orações para que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo perigo, todo acidente, todo mal, e que quase que acontece um acidente, porque eu vim aqui próximo numa rua escura, de noite, e uma pessoa andando na beirada da rua sem calçada, sem apenas um muro, e quando eu vi, de repente, ele já estava do lado do carro. Então, é um grande livramento que o Senhor nos dá, pessoas que, de idade, às vezes, andam à noite sem nenhuma sinalização, e que o Senhor me perdoe, que o Senhor abençoe a cada um dessas pessoas, que talvez tinha mais que uma pessoa, mas o Senhor é poderoso. Então, peço as vossas orações em nosso favor, porque estamos sujeitos a todas as coisas ocorrerem na nossa vida. Também em favor do nosso irmão Endo e em favor do nosso irmão Ogata,
e daquele jovem que está ali, o Tiago, e ainda está num leito de hospital. O Senhor é poderoso para fazer maravilhas, restaurar, renovar, restabelecer. E pelos nossos irmãos em Cristo, também que nos veem pela internet, que o Senhor ali esteja abençoando cada um. Gostaria de ouvir também os irmãos que estão aqui conosco, que têm nos concedido esse privilégio de estarmos juntos. Bom dia, boa noite. はい。義理のいとこの長崎のいとこが帯状疱疹を患ってるみたいで、18日、明日かな、大学病院で見てもらうという形で、予定になってるんで、うまく処置ができればと思ってます。お願いします。火曜日で、96だ。以上です。はい、アメン。Bom dia, boa noite. Eu acho que não é todo mundo que entendeu o que ele disse, mas ele pediu oração para a prima, né? A prima, Itoko, né? いとこ。義理のいとこ。義理のいとこお父さんの。na parte do pai, né? Do pai. Yoshi da cara, né? Adoção. Ele foi adotado, né? Pela família da tia, né? Então, por causa como semana passada nós falamos, né? Por causa da herpes zoster no rosto, né? Ela vai na faculdade, faz 3 meses, né? Tá com herpes zoster e tá com complicações, né? Do olho, paralisou o músculo. Herpes zoster é muito perigoso, né? Porque quando muita gente, quando começa a envelhecer, né? Geralmente quem teve rubéola, varíola, né, Mier? Varíola tem as consequências quando começa a partir de 45, 50, né? Começa a complicar, assim, ter esse herpes, né? E ela tá com 78, mais ou menos, de idade. E paralisou o olho e todo o músculo do rosto, né? Então ela vai na faculdade porque não resolveu. Ela tomou remédio, mas não resolveu. Então parece que já até tarde, né? Já é tarde porque já tá com complicações. Gostaria que só Jesus mesmo para curar. Gostaria que orasse por ela. Me ouve? Deixa eu tomar até. Vou mudar aqui. Agora, pastor? Agora sim. Amém. Pastor, agradecer a Deus pela semana, agradecer a Deus pelo tempinho de folga que ele nos deu aqui, um tempo em família. A gente tinha planejado dar uma voltinha lá por Tiba, né? Mas a gente acabou abortando por conta de o tempo estava muito ruim e no final provou-se ser uma atitude acertada que fizemos, então a gente acabou retornando antes das coisas acontecerem. Então agradeço a Deus pelo livramento. Peço orações pelo Lucas, porque ele na verdade está muito melhor agora. Ele passou 3 dias com febre e depois estourou a mão em boca nele, né? Já está medicado, já voltou a mamar normalzinho, mas só pedindo oração, porque é uma virose que mamico sabe muito bem, né? Vem e vai, né? Não tem muito o que fazer. Mas graças a Deus ele está bem, mas pedindo para que a recuperação dele ainda, né, se dê de maneira eficaz e eficiente, em nome de Jesus. É isso. A paz dos irmãos. Agradecer pela semana que se passou, né? Esse tempinho de folga aí, deu pra gente descansar um pouco. Por terem orado pela gente, porque a gente foi lá para outra província,
aproveitamos para realizar uma ficha lá, né? E pedir oração para que Deus possa entrar com providência, né? Porque a minha esposa ainda está desempregada, para que seja da vontade dele, o que for melhor para a gente, né? Esse é meu pedido. A paz dos irmãos. Agradecer pela semana que passou também, né? Que deu tudo certo, graças a Deus. Né? O Taifu ia passar aqui, mas deu uma desviada, né? Então, né, a gente agradece, né? E pelo meu serviço, né? O mesmo pedido do Anderson, né? É isso. Paz, irmãos. Os agradecimentos. Primeiro que minha mãe está aqui hoje, para quem não conhece, minha mãe. Um agradecimento. Quero agradecer pelo meu marido ter chegado bem em São Paulo, já está com o neto, já está passeando no zoológico, está lá curtindo o neto, já está de volta aqui com a gente. Queria pedir oração pelos nossos irmãos da Colômbia, Venezuela, que ainda não se recuperou do terremoto, que foi feio lá, daqueles lados, foi muito. A cidade de um amigo meu, a cidade de Cali, foi bem afetada, mas graças a Deus a família dele saiu intacta, né? Só perdas materiais, mas isso recupera-se, né? E agradecer por essa semana de descanso, porque foi muito bom ficar a semana inteira sem pôr o nariz para fora de casa. Do jeito que eu amo, ficar aqui em casa, pintando, fazendo as coisas. Então, só agradecer a Deus por esse descanso. O corpo estava bem. Obrigada. Eu sou meio tímida para falar, mas eu queria agradecer a Deus, porque eu queria que a Harumi e o Carlos voltassem aqui para o Brasil. E agradecer a todos. E vamos fazer oração para as pessoas que estão precisando, tá? Só isso. Estar aqui com eles. A paz do Senhor Jesus, irmã Leia, irmão Sebastião, posso pedir de oração? Paz a todos. Bom, agradecer a Deus, né, pela semana que Ele tem nos concedido, com sucesso, com maravilhas, com bênçãos, e nos ter nos protegido, nos guardado, nos livrado de todo mal. Agradecer a Ele pelo seu infinito amor que Ele tem e paciência para conosco. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por essas simples coisas, né? Mas que para nós faz muita diferença. E também quero pedir oração pela minha filha, que ainda vai tirar a carta dela, agora no mês 9. Que Deus esteja abençoando e restaurando a vida dela, seu casamento. Se for da vontade de Deus, que eles continuem. Só Deus sabe. Sim, ó Deus. Então, a Deus eu entrego esse pedido. E também pedir pela amiga dela, né, a Sati, e pela a minha pastora Fátima, do Brasil. Amém, Jesus. Senhora fiel. Irmão Sebastião, glória a Deus. Graça e paz. Graça e paz, queridos. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo aqui espiritual. És maravilhoso. Por esse clima maravilhoso aí fora, que não está nem quente, nem frio. Sim, ó Deus, já está maravilhoso. É muito maravilhoso. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor faz ainda vai fazer em nossas vidas. Amém, Nosso pedido de oração, que Deus venha estar restaurando o nosso país, tirando tudo aquilo que não agrada a Ele e colocando a pessoa certa no poder. Sim, ó Deus. E que Deus venha estar restaurando a saúde da pastora Fátima. Nós agradecemos pelas orações, somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Sim, ó Deus. Amém. Samuel. Quero pedir que Deus continue protegendo a gente, cuidando da gente, que também dê tudo certo na prova da minha irmã, que ela está estudando para fazer. Sim. Amém.
Muito grato. O Senhor abençoe. O Senhor já tem abençoado, eles já testemunharam aqui que o Senhor é aquele que pode fazer o impossível e o Senhor continuará e permanecerá fazendo aquilo que o homem não pode. E somos gratos a Ele. Aleluia. Irmã Luzinete. Senhor, Senhor querido. quero agradecer a Deus por tudo que aí tem feito. Quero agradecer ao Senhor porque essa semana aqui é a semana da formatura do Jonathan. Então, eu peço oração para que o Senhor possa estar se fazendo presente. E é motivo de muita alegria. Por isso, agradecemos muito ao Senhor nessa manhã. E peço pelo Brasil e pelo meu pai e minha mãe, o Rafael. O Senhor continue abençoando. Deus abençoe cada um. A família da nossa e todos os familiares do nosso irmão também. A irmã Ana está conosco, alegria para nós também. Alô, irmã Ana. Fone, pedido de oração, Ana. Alô. Microfone, Ana. O Senhor seja abençoado a nossa Ana. Também está de mudança e os afazeres. Talvez no momento está distante do aparelho, mas vamos continuar então. Houver a oportunidade, voltamos então. Vamos aqui com a irmã Mico, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Também tenho que só agradecer a Deus por tudo e por todos, né? E agradecimento por 2 dias de retiro que tivemos com a família em outro estado. Foi muito bom, foi uma área bem grande para diversão das crianças, né? Mesmo com esse tufão passando em cima desse lugar. Tivemos livramento, pudemos ir para o aquário e depois nada aconteceu de irregularidade, correu tudo na Santa Paz. E na quarta-feira, que era o dia da volta, eu estava no restaurante, quando o culto de senhoras tocou, eu voltei para o quarto correndo e tive que assistir. Amém, Jesus. E Deus me concedeu esse queridos. tempo para assistir o culto de senhoras. Agradecimento a Deus de coração. Amém. Então vamos orar ao Senhor, a cada um ore juntamente conosco. Com certeza não me lembro dos pedidos de cada irmão, mas o Senhor está no controle e o Senhor é aquele que vai abençoar. Ana. Amado Deus e Pai, louvado e engrandecido é o teu sublime e santo nome na vida de cada um desses que tem estado conosco, que também nos veem pela internet, que nos incentivam a permanecer, a proclamar a tua santa palavra. A cada um desses teus filhos, nosso irmão Nishimura, minha cunhada, atende por misericórdia aos pedidos, ao desejo do coração desses teus filhos de estarem sendo bênção na vida de outras pessoas e também na vida de cada um desses, ó Pai amado, que rodeiam, que estão próximos, familiares dos nossos irmãos Nishimura e a irmã Maria, minha cunhada. O nosso irmão Melvin Santana, que o Senhor ali esteja abençoando o seu lar, a sua família, aos familiares também da irmã Renata, o ir, o estar e o voltar desses teus filhos, ó Pai. A esse jovenzinho, esse mais novo, nosso querido Lucas, que o Senhor esteja restaurando, renovando, restabelecendo e concedendo alegria e paz ao coração desses teus filhos, esse lar e esta família. Também te peço as tuas bênçãos em favor do nosso irmão Anderson e a irmã Keiko, que tem realizado, Senhor meu Deus, o desejo do teu santo coração, ó Pai, e que também o Senhor possa continuamente realizar o teu querer e a tua vontade no coração desses teus filhos, para que, agradecidos a ti, Senhor meu Deus, por estarem aonde chegaram, onde estão, o Senhor ali esteja abençoando o ir, o estar e o voltar desses teus filhos, aonde quer que eles estejam, o Senhor é com eles, o Senhor é conosco. Também pela irmã Harumi, que o Senhor esteja abençoando a tua filha em todos os passos, em cada um dos familiares, ao nosso irmão Carlos, que possa estar retornando em paz, resolvendo cada uma das situações que encontrou ali e tem encontrado no nosso país, que o Senhor ali esteja abençoando, ó Deus Santo, e guardando a cada um dos familiares do nosso irmão Carlos.
a nossa irmã Lídia, ó Pai amado, a qual tem estado conosco, a mãe da nossa irmã Harumi, que temos o privilégio de ter esta alma tão preciosa reunida para ouvir a Tua Palavra Santa nesta manhã que se inicia. E nós te pedimos a Tua presença, guardando, protegendo e concedendo as Tuas bênçãos, o desejo e o propósito do coração desta alma preciosa, de estar, Senhor meu Deus e Pai, ali naquele lugar onde o Senhor a tem levado. E o Senhor ali esteja abençoando, guardando, protegendo, no nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Também nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem concedido à irmã Luzinete, ao seu lar, aos seus familiares, especialmente ao seu filho, o Senhor Jonathan, nosso querido irmão em Cristo, que o Senhor ali esteja abençoando com todas as tuas santas bênçãos. Também em favor dos familiares, o pai e a mãe da nossa irmã Luzinete, ao seu esposo, o irmão Alexandre, ao local onde eles congregam, o local onde eles servem a Ti, ó Deus, com alegria e paz no coração. Ó Deus justo, santo e bom, em favor da irmã Janete, do seu filho, do seu esposo, daqueles irmãos em Cristo, a qual o Senhor tem com certeza abençoado grandemente, permanece com eles. Ao nosso irmão Sebastião, à nossa irmã Leia, ao Samuel, que estão conosco neste momento, estende as Tuas mãos, as Tuas bênçãos, ó Pai amado. Continua abençoando, por amor, em nome de Cristo Jesus, aos Teus filhos que estão ali no Brasil, aos Teus servos que estão nesses países onde ocorreram terremotos, que o Senhor ali esteja guardando, protegendo continuamente a cada um desses Teus servos, porque todas as coisas acontecem igualmente a todos, e nós estamos sujeitos a essas intempéries, de tufões, de terremotos, de maremotos, de tudo aquilo que o Senhor Jesus já disse que haveria de acontecer. Por isso nós pedimos a Tua presença, o Teu livramento, como tem nos livrado, tem nos guardado e tem nos abençoado. Permanece nesta família do nosso irmão Sebastião, também permanece atendendo aos desejos do coração deste casal, juntamente com Samuel e demais familiares, assim como a irmã Luzinete e demais familiares. Atende ao pedido e à súplica desses Teus filhos em favor da nossa nação. E pedimos também que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Ana, com todas as Tuas santas bênçãos, a nossa irmã Helena, que não pode estar conosco, algo o impediu, mas o Senhor seja com ela. Por amor, em nome de Cristo Jesus, concede o desejo do coração dessas Tuas filhas, ó Pai amado. E te pedimos também em favor do nosso irmão Endo, do nosso irmão Ogata, daquele jovem, ó Pai, que passam por dificuldades de saúde, a cada um desses Teus filhos que servem na Tua casa com alegria, apesar das dificuldades, mas continuam com a fé firme, confiando que o Senhor é aquele que dá vida e vida em abundância, restaurando, renovando, restabelecendo. Amém por este livramento que tem concedido, ó Pai. Continua por misericórdia conosco. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus servos, livrando-nos, guardando, protegendo-nos, Senhor meu Deus, no nosso ir, no nosso estar, no nosso voltar. Uma semana de bênçãos aos Teus filhos, aos nossos filhos, aos nossos netos, ao qual o Senhor tem nos alegrado com a Tua presença no nosso ir, no nosso estar e no nosso voltar. E aqui estamos agradecidos a Ti, ó Pai. Também em favor dos nossos irmãos em Cristo, de todos aqueles que nos veem pela internet, visita cada lar, cada família e sê com eles. Por amor e em nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos, e todos esses pedidos aqui mencionados estão diante do Teu trono, e sabemos e cremos que o Senhor é todo-poderoso para resolver e abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Samuel fez aniversário, né, dia 13. Samuel. Amém. Sofia hoje. Então vamos. Mas ainda tem mais um mês, uma semana? Eu sei. Tem 2. Ok. Então vamos aqui ao nosso texto, irmãos amados. Então, esses versículos, do versículo 1 ao versículo 6, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Então, esses versículos nos apresentam as bênçãos espirituais que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Então, não estamos tratando aqui das bênçãos que o Senhor tem para toda a humanidade. Não, aqui é específico para os seus filhos.
aqueles que podem ser chamados filhos de Deus, ainda que adotivos, mas somos filhos de Deus. Podemos ver no capítulo 1 o plano eterno e completo de Deus para nós. Então, a nossa eleição pelo Pai. Ele nos escolheu, nos elegeu. Eleição diz respeito à escolha de alguém por alguém. Então, o Senhor, nosso Pai, nos escolheu. A nossa redenção, que é através e somente através de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. E, para completar, nós temos o selo do Espírito Santo, aquele que conheceu a Cristo, aquele que reconheceu que é pecador, que recebeu a Cristo no coração e serve a Deus com alegria, ele tem o selo do Espírito Santo. E estão retratados nestes versículos que nós lemos. Então, esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60 a 62. 2000 anos, quase 2000 anos atrás. Após? É no ano 60, querida. Depois. Ano 60 antes de Cristo, está bem longe. Então, durante a sua primeira prisão em Roma. Então, ele teve 2 prisões, a primeira prisão em Roma. Então, essa epístola direciona o nosso olhar para as obras de Deus por nós, em nosso favor. Então, versículo 1, versículo 2, versículo 1, versículo 2, vou ler e comentar. Então, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, ele está fazendo uma afirmativa e se dirigindo aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão naquela cidade, Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz santos. Aos santos e fiéis. Então, aos santos, quem seriam esses santos? Já que o Senhor Jesus disse que não existe uma pessoa que é boa, não existe um bom sequer. Bom é só Deus. Então, e santos? Aí menos ainda. Então, esse termo não se refere a um grupo de pessoas moralmente perfeitos, que não cometem nenhum erro, nenhum pecado. Não, esse não é. Mas, esses santos, nesses versículos, significa separados do mundo e pertencentes a Deus. É o que nós cremos que nós somos, separados do mundo pelo Senhor e pertencemos ao Senhor. Então, essa é uma declaração de posição e não de perfeição. Nós não somos moralmente perfeitos. Senão não teríamos ou não cometeríamos mais pecado. Mas permanecemos, infelizmente, pecando. E então, não somos perfeitos, mas nós temos uma posição, um grupo de pessoas que pertence a Deus e que foram por Ele separados daquilo que o mundo tem de mal, de maligno. Fiéis, santos e fiéis. Fiéis. Fiéis são quem? Quem são os fiéis? São aqueles que creram e perseveraram na fé em Cristo Jesus. Você creu e perseverou, continuou crendo, ainda que as dificuldades vieram? Então você é fiel. Então, uma fé que permanece diante das provações e das adversidades. Como eu disse, tem provações para você e para mim e para todos. Para o ímpio, para o não ímpio, para o cristão, para o não cristão, tem provações e adversidades. A diferença está que nós temos como socorro sempre presente o nosso Salvador Jesus. Então, fiéis aqueles que permanecem na sua confiança em Cristo, através da fé. Então, eles são fiéis. Graça e paz. Muito bem. Alguns irmãos que estão aqui nos saúdam com graça e paz. Outros
a paz do Senhor Jesus, outras diferentes saudações. Então, graça era a saudação usada pelos gregos, quando se dirigiam um ao outro. E paz era, o shalom, era a saudação usada pelos hebreus. Então, essa graça e essa paz provém de uma fonte dupla e unida, ou seja, Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Cristo Jesus é o nosso Deus na forma humana. Então, nós não veremos a Deus, porque Deus é Espírito. Nós veremos e nós vemos, e muitos viram, Jesus Cristo, que é o Deus na forma humana. Não deixou de ser Deus estando nesse mundo, e não deixou de ser homem voltando aos céus junto ao Pai, Jesus Cristo. Efésios, versículo 3, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, através de Cristo, por Cristo, em Cristo, com Cristo. Então, todas, no versículo 3, significa que não está faltando nenhuma. Então, que nos abençoou com todas as bênçãos, bênçãos espirituais, não está escrito bênçãos materiais. Então, as materiais também vêm, mas nós devemos buscar as bênçãos espirituais. E ele não deixou faltar nenhuma. Deus não nos dá apenas algumas bênçãos. Aí, essa promessa é uma promessa do Senhor. Ele nos dá a plenitude de tudo o que necessitamos. Então, aquilo que nós necessitamos, e não tudo o que pedimos. Muitas vezes você pediu e o Senhor não respondeu nada. Talvez porque não era para você e nem para mim. Por quê? Porque não era o que necessitamos. Então, tudo o que necessitamos para ter uma vida alegre e feliz, o Senhor com certeza provê e sempre proverá. Bênçãos, ou seja, espirituais, está escrito, com todas as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais são bênçãos da parte do Espírito Santo, e todas elas de natureza eterna. Bênçãos materiais, nós sabemos que são temporárias. Uma hora eu tenho isso, aí daqui a pouco se estraga, eu tenho que substituir. Então, tudo aquilo que nós temos de bens móveis ou imóveis, materiais, são temporários. Mas as bênçãos espirituais são concedidas pela presença do Espírito Santo na vida de você e na minha, e elas são de natureza eterna. Não é que tem hoje e amanhã não tem mais. Onde? Continuando a leitura do texto, nos lugares celestiais. Então, embora você e eu estamos na terra, a nossa identidade, a nossa cidadania e o nosso lar estão no céu com Cristo. Então ele disse, vou preparar um lugar, ou seja, tem um lugar preparado para você e para mim no céu. Então é nos lugares celestiais. Como eu disse, o Senhor Jesus disse-nos, e vou preparar-vos um lugar. Então está escrito, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Jesus Cristo é o meio, ou o único meio pelo qual nós recebemos nós recebemos cada uma das bênçãos vindas do Deus Pai. Jesus Cristo é o único meio pelo qual nós podemos receber cada uma das bênçãos vindas do Deus Pai. Eu peço a Deus, você pede a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e no nome de ninguém mais, porque ninguém está capacitado a fazer nada em nosso favor, a não ser Jesus Cristo, que foi morto e está vivo para todo sempre.
Aleluia. Ligar a terra do céu. Então, ligar Ligar a terra ao céu. Então, é através dele. Fora dele não há recebimento das bênçãos vindas do Pai. Por isso, é o nosso intermediário, o nosso intermediador, o nosso advogado diante do Pai, Cristo Jesus. Versículo 4 e versículo 5. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Antes da criação do mundo. E por quê? Porque Cristo Jesus estava lá antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus nos escolheu para quê? Para viver uma vida mundana? Não. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, na presença dele. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, não tem outro meio. Nós fomos adotados como filhos, e como filhos adotados, nós temos todos os direitos de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, está escrito. E no versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, o Senhor nos escolheu, nos separou, nos adotou como filhos para um justo e bom e amoroso propósito, para que pudéssemos ter uma vida para louvor da sua gloriosa graça, porque é pela graça que chegamos até aqui, é pela graça que somos salvos. Não há outra forma de chegar a receber os benefícios do Senhor, a não ser pela graça, pela obediência, pela perseverança e pela fé em Cristo Jesus. Então, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, essa salvação, o Senhor nos deu gratuitamente. Não preciso pagar nada. No amado, ou seja, no Filho amado, o único Filho do nosso Deus, o Filho amado Jesus Cristo. Então, do versículo 4 ao versículo 6, a primeira bênção vem pela soberania amorosa de Deus, pois Ele nos elegeu. Então, eleições no Brasil vão estar sendo realizadas este ano. As pessoas vão eleger, vão escolher uma pessoa para representá-las. Então, o Senhor, antes dos céus e terra existirem, o Senhor nos escolheu, nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis. Então, essa escolha ocorreu antes da fundação do mundo por causa do seu propósito e amor para nós. Não é porque o Senhor estava sozinho e se sentia sozinho, de maneira nenhuma, mas por causa do seu propósito e amor para cada um de nós, seres humanos. Para todos os seres humanos, o Senhor tem um propósito, justo, santo e bom. Resta-nos saber e cumprir qual é esse propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Então, o propósito da nossa eleição por Deus é o qual? Então, ele teve um propósito de transformar a cada um de nós para sermos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor não nos escolheu para sermos aquilo que nós queremos ser. Não nos escolheu para sermos prósperos de todas as formas. Não. O propósito da nossa eleição, primeiramente, primordial, acima de tudo, foi para que nós pudéssemos ser transformados daquela vida velha de pecado para uma nova vida
em Cristo Jesus, para podermos então sermos de tempos em tempos, de fé em fé, sermos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Não é igual, é uma imagem que não é original, é uma imagem, e também a semelhança do seu Filho, porque não podemos ser iguais a Ele. Ele é único. E também para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor e não que aquilo que agrada às necessidades da carne. Não tenho nenhum pecado eu agradar ao nosso Deus, mas eu peco quando eu agrado a carne, porque tudo aquilo que pode surgir do nosso desejo da carne é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo que procede da carne não agrada a Deus. E tudo que procede do Espírito agrada ao nosso Deus. Então, não existe nada que nós fizemos no passado ou que nós podemos fazer para contribuir para a nossa salvação. Eu não posso fazer nada para a salvação. Eu posso fazer para o processo de santificação, para me manter junto ao nosso Deus, a videira e os ramos. Eu tenho que estar ligado. Nós louvamos ao Senhor com 2 hinos semelhantes a esta mensagem. Então, todo o processo da salvação já foi concluído na cruz do Calvário por meio do Senhor Jesus. Por isso que ele, na sua última frase final, ele disse: está consumado. Ou seja, está completo, está terminado, não dá para acrescentar mais nada, não ficou faltando nada. Tudo já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi aplicada sobre ele, que devia ser aplicada sobre mim. E o amor do Pai para conosco, por nos conceder tão maravilhosa salvação. Então, no versículo 5, o Pai nos adotou como seus filhos por meio de Cristo Jesus, para a nossa regeneração. Então, um pecador miserável como eu, pessoas que andam neste mundo sem conhecer a Deus, pessoas que não não creem na palavra de Deus, muitas vezes debocham da palavra de Deus. Então, essas pessoas podem ser regeneradas sim. Então, o Senhor pode adotar, através de Cristo Jesus, todos quantos se achegam até Ele. Então, ao nos adotar, Deus nos fez co-herdeiros com Jesus Cristo, o unigênito de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus é o único, o unigênito, Filho de Deus. Nós não somos filhos diretamente do Deus Altíssimo. Nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Assim, todas as nossas bênçãos estão em Cristo. Por isso que pedimos ao Pai em nome do Senhor Jesus. Por outro lado, nossa total adoção será completada ou estará completa no futuro. Por quê? Aonde nós receberemos a plenitude da nossa herança, a qual Deus nos deu e preparou desde a eternidade. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 8, versículo 22 e versículo 23, para termos a confirmação desta certeza, que receberemos a plenitude da nossa herança. A nossa herança, está escrito, não está guardada aqui nesta terra. A nossa herança está guardada no céu por Cristo Jesus. Então, ajuntai tesouros no céu, e lá a nossa herança estará guardada para sempre. Romanos capítulo 8, versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora
como em dores de parto. Então, é toda a natureza. Não é o ser humano. Aqui não está escrito o ser humano. Está escrito que toda a natureza, tudo aquilo que foi criado pelo Senhor, geme até agora como em dores de parto. E por que isso? E não só isso, mas nós mesmos, você e eu, que temos os primeiros frutos do Espírito, ou você e eu, que recebemos o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, nós temos esses primeiros frutos do Espírito, nós também gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. E no livro de Efésios, ainda no capítulo, voltando ao livro de Efésios, capítulo 1, versículo 6. Então nós somos adotados como filhos, para quê? Versículo 6 responde: para o louvor da sua gloriosa graça, dele, a qual nos deu gratuitamente no amado, através de Cristo Jesus. Então, toda a ação de Deus em nos escolher, nos adotar como filhos, através de Cristo Jesus, tem como propósito o louvor da sua glória. Então é para isso que nós estamos nesse mundo, é para isso que nós vivemos e deveremos viver, para a glória do Senhor, para que outros venham glorificar a Deus por tudo aquilo que você e eu fazemos através do corpo. Isso que significa para louvor da sua glória. Então vamos o quê? Vamos nos esforçar e esforçar, não é fazer corpo mole. Vamos nos esforçar e perseverar, ou seja, não desfalecer fácil, perseverar para sermos santos e irrepreensíveis, que é para o louvor da sua glória. Então, se eu procurar a santidade, se eu procurar a fazer o que é correto diante de Deus, para que eu não seja repreendido pelo Senhor, o que Ele faz comigo muitas vezes e com todos aqueles a quem Ele ama. Ele repreende e nós devemos aceitar a repreensão, porque é sempre para a nossa edificação, e eu tenho absoluta certeza. Então, é por meio do seu amor incondicional e por nós estarmos unidos a Cristo que podemos ser chamados seus filhos. Separados de Cristo, não podem ser chamados filhos de Cristo, filhos de Deus. Por quê? Como já vimos em um culto anterior, nós somos ramos de uma videira, e essa videira, e quem não estiver ligado a essa videira, não pode produzir frutos, ou seja, nem pode ser chamado de filho de Deus. E tudo isso, por estarmos unidos com Cristo, unidos em comunhão, perseverando e tendo a nossa firme fé e convicção de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Podemos então ser chamados de seus filhos, e tudo isso é para nos provar quão bom e quão grandioso é o nosso amado Deus e Pai. Amém? Então, tudo o que o Senhor tem feito em nosso favor, e o muito que Ele ainda fará, como diz o nosso irmão Sebastião, Ele continuará trabalhando em nosso favor para nos guardar, nos proteger, nos livrar, mas também para nos abençoar com as bênçãos espirituais que vêm do Espírito Santo, a santidade que é importante na nossa vida e que possamos ser irrepreensíveis diante dele. Então, quando chegar aquele dia, possamos escutar o grande dia de prestarmos contas a Deus. O Senhor Jesus nos dissera: servo bom e fiel, participe aqui
do meu reino, que é um reino eterno. Então, essa é a nossa esperança e a nossa alegria. Para isso, vamos permanecer e continuar sendo obedientes à palavra do Senhor. E este plano não vai falhar. Este plano do nosso Deus é um plano glorioso, um plano infalível na vida de cada um de nós. Que nenhum de nós venha desfalecer, ainda que as dificuldades tenham chegado, mas o Senhor é aquele que tem nos abençoado. Lembre-se também, mais uma vez, dos nossos irmãos em Cristo que não podem estar conosco, dos irmãos em Cristo que um dia estiveram conosco. Que o Senhor esteja ali abençoando cada lar, cada família, e aquele que, por um motivo justo, não podem estar conosco nesse momento. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês e que possamos estar cumprindo o grande propósito do nosso Deus, este plano maravilhoso que Ele tem na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós, os seus filhos. Amém. Então vamos orar para encerrar. Soberano e amado Deus e Pai, a Tua palavra, ela tem sido proclamada com alegria no nosso coração e que o Teu Espírito Santo fale em cada um de nós, ó Pai, porque tens um propósito maravilhoso na vida de cada um desses Teus servos que permanecem confiantes na Tua presença. Ouvimos, temos visto e sabemos que as dificuldades cada vez mais se avolumam, mas o Senhor e aqueles que confiam no Senhor, o Senhor permanece fiel e continuará abençoando abundantemente, continuamente, poderosamente. Ajuda-nos, Senhor, a não desfalecer na nossa fé. Acrescenta-nos a fé e seja com cada um de nós, os teus servos, em mais uma semana que se inicia, abençoando os passos de cada um desses teus filhos. Pedimos as tuas maravilhosas bênçãos, ó Pai, e te agradecemos no santo nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, e a comunhão, a consolação no Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Senhor Jesus, Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos estar aqui mais uma vez na próxima semana, querendo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos guarde.